Bom, já tenho aqui conosco o Gabriel Bittencourt, ambientalista Gabriel Bittencourt. Gabriel Bittencourt, que foi vereador por 3 mandatos lá em Sorocaba. Conheço o Gabriel já há bastante tempo, desde uma movimentação que houve cerca de 30 anos atrás, que lá em Sorocaba, para que não fosse instalada uma usina de enriquecimento de urânio lá na região de Sorocaba, que era o projeto Aramar. Então, ele tem uma luta antiga, uma luta profícua nessa história no ambientalismo em defesa do ambiente no Brasil. Por isso eu vou direto falar com ele, já cumprimento o Gabriel Bittencourt. Muito obrigado pela tua participação, Gabriel. Prazer ter aqui conosco depois de muito tempo. Eu que vi você naquelas batalhas iniciais lá para que o Brasil não enriquecesse o urânio e também vi depois a sua luta em defesa das nossas florestas, das regiões de preservação lá na região de Sorocaba, todo o estado de São Paulo. Você também teve uma atuação em Angra, se não me engano. Então, eu pediria que você então se apresentasse, Gabriel, e falasse do assunto do dia, que é a sua preocupação, que não é só uma preocupação sua, que é de todos nós, que é esta liberação, essa avalanche de liberação do agrotóxico, do veneno da agricultura. Muito bom dia, Gabriel. Oi, Joaquim, bom dia. É um prazer enorme estar falando com você, aí, com todos os espectadores da ECM TV, né? Já te disse uma vez, sou assíduo espectador desse importante polo de resistência na nossa mídia, né? E você estava lembrando, eu tenho uma militância de várias décadas, quase 40 anos já de militância nessa meio ambiente. E olha, eu já vi retrocessos, já testemunhei avanços, mas nunca vi em tão curto prazo de tempo retrocessos tão grandes, né? E você estava falando sobre o assunto de agrotóxicos. Só para se ter uma ideia do ponto de vista numérico, Joaquim, em 203 dias de governo, foram aprovados 290 tipos de agrotóxicos, né? Mais de um dia. Não, ao passo que, olha a comparação, na União Europeia, em 8 anos se aprovou 229, né? A gente, em 203 dias, 290. Sendo isso do ponto de vista quantitativo. Do ponto de vista qualitativo, vale lembrar que vários desses novos agrotóxicos e dos outros usados são proibidos na União Europeia por sua agressividade ou ao meio ambiente, como, por exemplo, um que tem um princípio ativo chamado sulfoxaflor. Este aí, e tem mais um outro inseticida, foram proibidos na União Europeia e nos Estados Unidos pela sua ação de matança de abelhas, né? Lembrando que no Brasil, por exemplo, de dezembro, janeiro e fevereiro, em 3 estados do Sul e Sudeste, foram mortas 500 milhões de abelhas. Essas abelhas que a gente conhece, que são cultivadas, a Apis mellifera, para não falar das demais abelhas nativas, e a gente tem mais de 200 espécies, né? Olha, outro dia, Joaquim, ainda falando nesse quantitativo, especialmente de insetos e agentes polinizadores, né? Quando você mata agentes polinizadores, se interfere, inclusive, na produtividade da agricultura. Mas outro dia um amigo estava falando, Gabriel, você lembra que algumas décadas atrás, você saía às vezes de carro, e ele é um motociclista, eu saía de moto, a gente parava, sobretudo quando era de manhã ou de noite, chegava em casa e ia limpar o farol ou a frente do carro de tanto inseto que tinha. Hoje você anda quilômetros e quilômetros de noite, de manhã, e você não vê mais insetos, Joaquim. Então, assim, está havendo uma mortandade muito grande de insetos interferindo em toda a cadeia alimentar. No Brasil, olha, não bastasse toda essa contaminação nos alimentos, recentemente uma publicação que foi feita pela agência pública e pelo Repórter Brasil, mostrou também que a nossa água potável das cidades estão contaminadas. O Ministério da Saúde determina que as cidades examinem pelo menos 27 tipos de agrotóxicos diferentes na água potável.
Um terço uma em cada 4 cidades tinha contaminação de 27 tipos diferentes de agrotóxicos. Uhum. Isso para... Diga. Ô, Gabriel, deixa eu falar uma coisa para você. E o agrotóxico, esse veneno, na verdade, ele pode ser bom no primeiro momento para a agricultura, mas você pode ter, inclusive, restrição a produtos brasileiros no exterior, né? Porque tem países que não aceitam, não é isso? Exatamente, para você ter uma ideia, tem uma grande rede de hipermercados na região da Escandinávia que já está boicotando todos os produtos brasileiros. A Rússia já devolveu um lote de soja com uma quantidade de glifosato. O glifosato é o princípio ativo daquele mata-mato, né? Devolveu dizendo, ó, se continuar com esse índice, a gente vai rejeitar a soja vinda do Brasil. E a soja é a principal consumidora do glifosato, que, aliás, foi banido da França, está para ser banido da União Europeia, para ser discutido em 2022. Nos Estados Unidos, houve uma ação bilionária, né? Foi $1 bilhão que um casal ganhou com uma ação contra a Monsanto, pela comprovação judicial de relação de causa e efeito. As pessoas usaram, o casal usou glifosato por muito tempo e acabou tendo câncer. Então, assim, existe um dos perigos, evidentemente, dos agrotóxicos é a intoxicação, às vezes aguda, de quem aplica, de quem está usando, mas também, é claro, isso vem para as nossas mesas, através dos alimentos, e não adianta essa história, tem gente que fala assim, não, você lava com bicarbonato, deixa de molho, lava com isso, com aquilo. Não tem como fazer isso. O agrotóxico, ele penetra, inclusive, na casca e dentro de uma fruta, e dentro do vegetal, ele é absorvido pelas raízes. Olha, a situação, tem uma pesquisadora da USP, a geógrafa Larissa Bombardi, ela tem feito um trabalho fenomenal, e um trabalho, inclusive, de pós-doutorado dela, mostrando no Brasil como são os agrotóxicos, né, inclusive dados com relação à intoxicação de uma forma geral, comparando com a União Europeia. E uma das comparações, Joaquim, em Sorocaba, eu tinha uma coluna numa rádio e estava falando sobre a contaminação da água potável, né, das 27 agrotóxicos pesquisados, os 27 presentes na água potável de Sorocaba. E aí o diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto falou, não, mas nós estamos dentro do padrão brasileiro. Ocorre que, segundo o Atlas da Larissa Bombardi, o glifosato, por exemplo, nós permitimos resíduos de glifosato na nossa água potável 5.000 vezes mais do que o permitido na União Europeia. É um verdadeiro absurdo, é um descalabro. Nós estamos contaminando o meio ambiente, matando abelhas, interferindo na cadeia alimentar, na saúde das pessoas, os nossos recursos hídricos. Verdade. É impressionante. Ô, Gabriel, você sabe que eu cheguei a ver aí, é preciso sempre destacar o trabalho que o MST faz na agricultura. Perfeito. É importantíssimo, porque eles fazem uma agricultura saudável. Eu acho que resolve uma série... As pessoas veem o MST, não estou falando aqui na nossa comunidade para você, mas as pessoas que às vezes não conhecem o MST, eu sempre recomendaria, procure conhecer o MST, porque eles estão fazendo uma agricultura livre de agrotóxico. Eu não sei se você conhece esse trabalho, e se você conhece, é possível fazer uma agricultura limpa, livre de agrotóxico, não é, Gabriel? Olha, Joaquim, você tocou num ponto essencial. As pessoas dizem que a gente não pode ter uma agricultura orgânica ou de origem agroflorestal, porque a gente precisa dos agrotóxicos, e o MST tem demonstrado que não é isso. É claro, se nós continuarmos no Brasil com esse modelo agroexportador, que não exporta alimentos, exporta commodities, exporta soja, milho, e não a comida que vai para a nossa mesa. Se nós continuarmos com esse modelo, é necessário, sim, para o grande latifúndio, a grande monocultura, jogar bastante veneno. Agora, o MST, por exemplo, só para se ter uma ideia, agora a safra de arroz orgânico em 2019, a expectativa é de 16.000 toneladas, envolvendo quase 400 famílias em pequenas e médias propriedades. Então, este é o modelo sustentável, que não agride o meio ambiente, que gera emprego no campo, que fixa a família no campo.
Agora, o modelo do agronegócio, o modelo representado, inclusive, por grande parte da bancada ruralista, é o modelo do veneno, é o modelo de produção de commodities e não de comida, não de comida para a gente. É verdade. Gabriel, agora eu sempre gosto de fazer sempre um contraponto pelo seguinte. Eu gosto de fazer um contraponto que é o seguinte. Na verdade, o agronegócio ele é necessário, inclusive, como uma indústria brasileira, é importante. Também ele tem a sua função, mas eu acho que é possível conviver os dois modelos e é possível fazer algo que se caminhe mais para o sustentável. Você pode usar tecnologia, a Embrapa tem grandes conquistas na área da agricultura, então eu sempre falo, eu não gosto de demonizar, mas é preciso chegar a um ponto de equilíbrio. O que você está falando dessa liberação muito grande de agrotóxicos, mais de um por dia no governo Bolsonaro, é que está havendo um desequilíbrio. E aí que é preciso chamar sempre atenção, eu preciso ouvir, e na democracia isso é importante. Você ouve o representante do agronegócio, você ouve o ambientalista como o Gabriel, e aí você vê o que é melhor para um país. O governo do Lula fez muito isso, às vezes descontentou um, descontentou outros, mas eu tenho a impressão de que o Brasil acabou sendo um saldo positivo, é a impressão que eu tenho, acabou sendo positivo, embora pudesse ser melhor em alguns pontos, pudesse não ser diferente em outros pontos, isso acontece. Mas eu sempre digo o seguinte, você tem que ouvir todos os atores, então o ambientalista é importante, e hoje o que está acontecendo é que você está sufocando a voz dos ambientalistas e ouvindo só o agronegócio, e isso vai ter consequência ruim, porque quando está falando, mas é a abelha, ou o inseto, que bom que não existe um inseto, o mosquito, me enche o saco, não sabe que isso faz parte, o planeta é uma grande casa, tudo tem uma razão de ser, tem uma cadeia alimentar que tem que se manter e nós estamos interferindo nela, e isso tem alteração em tudo na vida, qualidade de alimento, clima. O que você acha disso, Gabriel? Exatamente. Para continuar nessa história da abelha, Joaquim, 70% do que a gente come é polinizado pelas abelhas. Então, matar a abelha significa a gente interferir, inclusive, na produção do nosso alimento. Quando a gente fala do agronegócio, é claro que há uma possibilidade de convivência, entretanto, não neste modelo. O modelo, por exemplo, hoje o agronegócio brasileiro é o principal desmatador da floresta amazônica. E a floresta amazônica, diferente do que aquele que está sentado na cadeira de presidente do Brasil diz, ela não é de interesse de veganos. A floresta amazônica, olha, só para se ter ideia de um número, nós não temos mais que 5% da flora amazônica pesquisada com fins medicinais. Então, a floresta ela é importante de pé, ela não é importante derrubada, explorada como ele está querendo. Então, a floresta amazônica, segundo o dado de um pesquisador extremamente importante no Brasil, Carlos Nobre, ela produz toda a umidade geradora de chuva no centro-oeste, sudeste, sul do Brasil, norte da Argentina, Uruguai e Paraguai. Derrubar a floresta significa tudo isso. Então, e quem está derrubando, hoje a gente está vendo a mineração, é principalmente a pecuária. E a pecuária, eu vi um dado, eu achei muito importante, Joaquim, de um dirigente do MST, ele falando que o grande latifúndio tem cerca de 150 milhões de hectares e gera 7% do PIB brasileiro. Enquanto a Embraer, por exemplo, tinha 20 hectares, ou tem 20 hectares em São José dos Campos, e gera 5%. Ou seja, a gente tem que investir em tecnologia, é isso que traz riqueza, de fato, para um país, né? E não uma pecuária com um modelo, inclusive, muito antigo, né? De você ter um boi numa área muito grande. Então, a gente tem que considerar, tem que relativizar, evidentemente, tem que tentar desenvolver o convívio dos diversos interesses, mas esse modelo hoje do agronegócio é um modelo que está provocando um envenenamento do meio ambiente, das pessoas, dos recursos hídricos e trazendo poucos recursos para o Brasil. Por conta da Lei Candir, inclusive, hoje a soja no Brasil quase que não paga impostos, ao passo que, por exemplo, na Argentina, são retidos 30% daquilo que é exportado, fica na forma de impostos para a Argentina. Então, é um modelo que a gente tem de agronegócio que tem que ser revisto profundamente. Ô, Gabriel, aqui estamos encerrando, só deixa eu te falar um comentário aqui, Josi Negreiros, falando o seguinte, que a gente deveria editar o que você está falando para que as pessoas pudessem replicar. Eu não sei se a gente vai ter condição,
de fazer essa edição, mas eu quero lembrar a vocês que o Gabriel tem um canal. Então, eu queria que você disponibilizasse aqui o seu canal, Gabriel, e você fique à vontade, se eventualmente você quiser replicar essa entrevista, você replique. E eu peço, então, Gabriel, que você fale do seu canal, que você fique à vontade para disponibilizar, aqui como sugeriu a Josi Negreiros, para fazer a edição, para que as pessoas possam compartilhar, e vamos falar outras vezes aqui no nosso canal sobre o meio ambiente. Eu queria suas considerações finais, e aproveitando para saber como é que você está vendo aí a política como um todo aqui no Brasil. Olha, Joaquim, em primeiro lugar, agradecer a Josi Negreiros. Eu sou professor e, como educador, eu acho essencial a gente passar informações que possam gerar mudança de comportamento, né? O entendimento de como as coisas estão ocorrendo. E o meu canal do YouTube, Gabriel Bittencourt Ambientalista, ele tem esse sentido, de divulgar as questões relativas ao meio ambiente. E eu comecei a estudar um pouco mais essa história, sobretudo dos agrotóxicos, e cada vez me assusto mais, Joaquim. A gente está vivendo uma questão muito séria no país, de uma seriedade muito grande. Uma pesquisadora, para ilustrar, uma pesquisadora da Universidade Federal do Ceará, estudando uma comunidade que mora no entorno de plantações que se usa muito agrotóxico, detectou, por exemplo, bebês de 2 anos de idade, garotas, bebês com 2 anos, com seios, formação de seios e pelos pubianos. Porque o agrotóxico, na gente, muitas vezes, ele tem esse fator cumulativo, ele vai se acumulando e o resultado só vem depois. Mas também tem essa coisa de se passar através do aleitamento, tem a possibilidade de intoxicar, de passar para o feto e provocar malformações. É muito sério, muito sério. E eu estou vendo hoje a realidade do nosso país, como disse no início, do ponto de vista ambiental, é catastrófica, né? Em outros setores também, né? A quantidade de retrocessos sociais assim é digna de um pesadelo que a gente teria alguns anos atrás. Mas algumas, a despeito dos impactos negativos, horríveis que isso pode provocar, isso às vezes se estanca quando se muda o governo, ele recupera algumas coisas, em que pese aquilo que possa gerar de malefícios para determinadas pessoas ou para determinados grupos sociais. Mas quando você fala, por exemplo, e só para concluir, Joaquim, quando você fala, por exemplo, na destruição da floresta amazônica, você está provocando, através dessa destruição, reflexos seríssimos e muito graves para o futuro, né, de todo o planeta, do Brasil em especial, um impacto maior, como eu disse, por exemplo, no regime de chuvas. Segundo esse estudo do Carlos Nobre, a Amazônia ela está chegando no chamado ponto sem volta. Até hoje, a despeito de todo o desmatamento, ela ainda consegue gerar umidade que acaba provocando, fazendo com que ela se mantenha em pé. Chegando nesse ponto sem volta, a floresta amazônica pode se transformar numa savana, como a savana africana. E, a partir daí, sem a geração de umidade, sem a geração do vapor d'água e esses rios, chamados rios aéreos, a gente acaba com o nosso regime de chuvas, para não falar da perda de toda a biodiversidade. Então, a situação é muito séria em todos os campos, mas foco nesse campo socioambiental. E, finalizando agora de vez, agradeço muito a oportunidade de estar falando para os espectadores do DCM TV, que com todo esse entendimento da importância de resistirmos a essa avalanche de retrocessos. Agradeço muito, Joaquim. Muito obrigado, sou eu que agradeço, Gabriel. Muito obrigado pela sua presença, quero que você fale mais vezes, tem aqui alguns elogios a você, pessoas se manifestando, querendo que você volte outras vezes, outras pessoas dizendo que o debate da agricultura ele é delicado, porque nós aumentamos muito a produção, e aí com este aumento da produção tem que levar em consideração que isso significa comida mais barata para o povo. Vamos discutir esses assuntos, nós vamos discutir, não é isso? Vamos discutir, e, Gabriel, você vem mais vezes falar aqui para a gente na questão ambiental, tá certo? Eu conheço você, sei da sua credibilidade, por isso é que eu te convidei para falar aqui conosco. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado, Joaquim. Um grande abraço a você, a todos os espectadores. Tá bom, um abraço para você, até mais, viu?